10h29 minutos, estamos a sensivelmente meia hora para as 11 da manhã. Responsabilidade social das figuras públicas é o tema que iremos aqui abordar com a presença de Paulo Nascimento. A mudança de comportamentos, atitudes é a nossa principal ideia e estas figuras públicas têm uma grande responsabilidade, porque podem influenciar positiva ou negativamente no agir das pessoas. Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Afonso. Bom dia, produção. E bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham a essas horas. Muito bem. Então, Paulo, a responsabilidade das figuras públicas no nosso país é o tema que nós vamos abordar, mas a primeira pergunta que eu faço: quem é a figura pública? Quem é famoso? Como é que isto surge? Ilustre Afonso. Figura pública, ela está muito relacionada com as questões de fama, com as questões de celebridade e com as questões de influenciadores. Em Angola, se calhar, até as questões de figura pública ou celebridade é nova. Mas o mundo já fala de questões de celebridade há muito tempo. Só para ver que, por exemplo, já nos anos 50 falava-se de celebridade. E nos tempos de hoje, uma das figuras ligadas à celebridade com maior realce é a Rainha Isabel. Elizabeth, sim. Em Angola nós temos, em termos de celebridade, nós estamos reduzidos. Temos mais em termos de fama. Em termos de fama e associando a fama, traz-nos a figura pública. A figura pública é aquele indivíduo que aos olhos do público tem uma certa atenção, ou aquele que a população presta muita atenção. A esses indivíduos, para chegar a esse termo, para chegar a essa dimensão, a esses números, dá-se muito a questão das mídias. As mídias é o grande influenciador, hoje por hoje, deste grande fenômeno que é figura pública, que é mais associada à fama. Hoje, se calhar, convém falar mais fama, porque figura pública levaria-nos a outro contexto, que é a questão, por exemplo, que todos nós somos famosos, ou todos nós somos figura pública dentro de um contexto, dentro daquilo que fizemos, dentro do meio onde atuamos, nós temos uma certa atenção. Mas, de forma mesmo contextual, a fama ou a figura pública é atraída a pessoas que fazem, normalmente, algo notável. E este algo notável, algumas vezes são positivas e outras vezes são negativas, sobretudo nas questões de fama. As questões, por exemplo, da celebridade, não. As celebridades estão mais associadas ao poder, ao dinheiro. Normalmente, as celebridades têm dinheiro. Ou têm o dinheiro associado ao poder, e esse poder pode ser o poder político, pode ser o poder religioso, ainda até o poder financeiro. Os famosos, não. Os famosos é mais com base num determinado feito. Esse feito, negativamente ou positivamente, atrai a atenção da popularidade, este por si fica ao centro das atenções. E temos aqui a questão dos influenciadores. Este é o mais perigoso. Dentro da sociedade, os indivíduos mais perigosos são os influenciadores. Porque em outros termos, são chamados agitadores. É só para teres noção que um influenciador pode fazer com que o império de um indivíduo ou de uma determinada organização caia do dia para a noite. E tivemos exemplos, por exemplo, aqui muito recentes. Tivemos o caso do CR7, numa das suas entrevistas. Afastou uma suposta marca de gasosa e ela, no dia seguinte, teve queda grande. E no mundo da fama também acontece o mesmo. Existem indivíduos que, dado o seu poder de influenciar, fala mal ou bem de uma determinada pessoa e, no dia seguinte, essa pessoa torna-se famoso. Agora, dentro daquilo que o papel social dos famosos, da figura pública, das celebridades ou então dos influenciadores, dizer que o termo papel social ele é ligado à sociologia.
O que é que visa dizer o papel social? Todo indivíduo tem um papel dentro da sociedade. Certo. Se todo indivíduo por si só já tem um papel importante dentro da sociedade, imaginemos aquele indivíduo que tem o poder ou tem a atenção da população sobre o seu controle. O poder desse indivíduo é perigoso se for mal usado. Certo. Então, daí hoje o tema para falarmos do papel social dos famosos. Mas trazendo ao nosso contexto. Porque em Angola, de uns tempos para cá, está a ser comum depararmos com situações em que famosos estão envolvidos em atos bons e em atos maus. É pena que temos visto, nos últimos tempos, a envergarem para as práticas menos boas, o que acaba por influenciar negativamente a sociedade. E por falar desta influência, e disse bem, os artistas às vezes envolvem-se em situações boas e menos boas. Há um famoso dito aqui e noutras partes, que é o bife entre artistas. Os artistas colocam-se em choques, são eles, os artistas, que têm problema, e isso reflete-se na comunidade seguidora. E acaba por ter um resultado nada satisfatório, porque os fãs às vezes colocam-se em choque, em detrimento de uma desavença entre artistas que até em fóruns próprios acabam por resolver pacificamente os conflitos. Dentro dos bifes entre os artistas, normalmente ganha o famoso que tem a fama e tem o poder influenciador. Mesmo até que em termos de contexto, em termos de produção, em termos de lançamento, não consiga vencer o seu oponente, o seu adversário, mas o fato dele ter as massas, de ter aí o poder de influenciar, ter a popularidade do seu lado, ele acaba sempre ganhando. Como é que isto pode afetar negativamente na vida os bifes dentro das músicas ou dentro das artes é super normal, desde que não fere aquilo que é a relação social. Desde que não mas a minha pergunta é como é que isto pode ferir? Porque há aquelas situações nada desagradáveis entre artistas e infelizmente acaba por recair para o seu fã, o seguidor, que não gosta do A e cruza-se com alguém que gosta deste A e infelizmente cai em desavenças graves. Nós ao nosso contexto já começamos a ver bifes dos bifes, ou seja, as lutas que é hoje, os conflitos que existem entre indivíduos ou seguidores em detrimento de ir a favor ou contra os seus admiradores, ou as pessoas que eles admiram. Quem admiram. E é muito comum, nós hoje por hoje temos muitas discussões diariamente que é para falar, por exemplo, do jogador, sobretudo dos jogadores. Não, o fulano joga mais, o fulano joga menos, não, ele é melhor, ele não é. E às vezes esses conflitos entre nós levam-nos a desentendimentos graves. Há situações que chegam mesmo a brigas feias. Já tivemos casos de pessoas que morreram, infelizmente. Sim. Ao nosso contexto também estamos a caminhar para esse caminho. Então, aqui chamar a atenção às nossas autoridades têm que ter um papel importante, são a peça fundamental para mediar essa relação. Por quê? Porque há uns tempos para cá, em Angola, é muito raro sentirmos a intervenção dos órgãos de tutela na mediação destes conflitos, sobretudo a ausência daqui da própria cultura, o Ministério da Cultura e as autoridades afins. Por quê? Porque olham muito as coisas acontecer e não reagem. Mas antigamente, Paulo, digo antigamente, nos anos passados, havia, digamos, algum tipo de atuação direta, por exemplo, quando os artistas colocassem a circular músicas com conteúdos obscenos, havia não digo um órgão, mas havia de facto pessoas que se interessavam em combater aquele mal. Hoje não temos isso porque havia reclamações, o artista é livre, o artista pode fazer o que quiser porque tem liberdade. Ok, mas essa sua liberdade, se mal usada, tem influência negativa nas pessoas. Afinal, como é que o artista pode
transformar a mente da pessoa para uma tendência positiva. Vou dar um exemplo. Muito recentemente, há um artista angolano, muito famoso, que chamou a atenção aos jovens pelo facto de estarem mais virados para o alcoolismo, as reclamações e, enfim. A situação teve uma repercussão muito grande que as pessoas hoje olham para o artista e querem a todo custo criticar. Mas há alguma mentira nisso? Não, porque eu prefiro mesmo citar nome para poder pontualizar as pessoas. Penso que o caso da pessoa, o indivíduo que citas é a situação, por exemplo, do músico Matias Damasio. O Matias Damasio é um cidadão angolano como qualquer um de nós, e dentro daquilo que foi um reparo ao contexto, fez um estudo, uma análise. E desde já dizer que a análise do Matias Damasio foi feita e bem feita. Qualquer um indivíduo hoje atento aos fenômenos, aos problemas de Angola, dá conta que nós também estamos um pouco ou relaxados ou muito preocupados com coisas que não era prioridade. Mas o problema que trouxe aqui é o facto do Matias Damasio, por exemplo, o músico Matias Damasio, ser um dos músicos que a um dado tempo era tido como menos se preocupar com os problemas que se vivia. Não, sendo ele o mesmo que há uns tempos nós entendíamos que não fazia muito por nós, hoje vem chamando-nos a atenção. A impressão que dá é, nunca fizeste nada por nós e hoje você vem chamando-nos a atenção. Mas isso está no problema que as pessoas têm com as pessoas. Aqui a questão não é o que o músico falou, porque o que o músico falou até faz sentido. Todos nós sabemos que é verdade, que nós temos que abrir a mente, temos que ter atenção, temos que estudar, temos que reduzir o consumo de álcool, temos que nos preocupar com os problemas, é verdade. A questão, como as pessoas já têm aqui aquela má, ainda mais em problemas como esse, períodos como esse, em que a população está toda ela fragilizada em todos os aspectos, olhar para um indivíduo que a uns olhos, em algum tempo até sentimos que beneficiou-se do contexto, quando não foi beneficiado a maioria do cidadão, entendeu-se que o músico não era a pessoa indicada para falar da situação que falou, mas para dizer que o que o músico falou não estava mal. Dizer que não é o primeiro caso. Tivemos o fenômeno, também um caso passado, que influenciou drasticamente a posição ou a carreira do músico, que foi o caso que tivemos com o Puto Português. O Puto Português, numa altura em que era febre, o tal dito famoso escuro note, numa altura em que era febre o uso da expressão escuro note, independentemente de ser correto ou não, mas era febre, qualquer um de nós usava aquela expressão, outras figuras usavam a mesma expressão. O músico usou a expressão, e nem estava sozinho, estava com outro músico, usou a expressão e os tal dito influenciadores, os agitadores, aproveitaram-se da fama do músico, usaram a explanação do mesmo, usaram as suas influências e afetaram drasticamente a carreira do músico. Mas isso é preocupante, porque existem músicos, e esses até têm fama e têm o poder de influenciar, a fazerem, a cometerem erros repetidamente e a sociedade não reage negativamente, o que é preocupante. Estamos a ter aqui, por exemplo, um caso recente, em que dois músicos de renomes, e como desses vou falar e fazer um reparo de forma negativa, prefiro nem citar o nome, porque depois aqui vai parecer que eu estou a influenciar negativamente. Mas é só para ver, temos aqui uma situação de dois músicos renomados. Os dois estão, em termos de fama, em termos de popularidade, estão aí e estão bem. A cometer erros drásticos, a cometer erros graves. E nós, que devíamos olhar para isso e repudiar, não estamos a fazer. Bom, a grande questão é essa mesmo. Como, digo nós, como os fãs, as pessoas seguidoras que estão atentas a essas situações, devem encarar esse tipo de situações. Porque os artistas são humanos, não é? Não deixam de ser humanos, têm sentimentos, têm suas situações. Como é que as pessoas devem encarar isto e procurar ultrapassar sem que se envolvam, sem que se deixem levar pelas emoções? Porque o que se quer no final de tudo é que as pessoas mudem de comportamentos para o positivo.
Primeiro, isso tem muito a ver com a forma em que nossos famosos chegam à fama. Como se consegue à fama. Mas eu, enquanto cidadão que acompanha um famoso, independentemente de conhecer o seu histórico ou não, posso ter um juízo sobre as coisas e dizer, olha, isto está errado, de facto, ele é artista, fez isso, mas eu não concordo com isso. Como é que as pessoas podem encarar a situação e mudar de atitudes e dizer isso não entra, filtra as coisas? Não é fácil quando se trata de uma figura influenciadora. É grave. Aqui, há uns tempos que nós chamamos aqui a atenção ao facto de pessoas admirarem pessoas erradas. Não pessoas erradas como pessoas, mas pessoas erradas pelas suas ações. Dificilmente nós que adoramos alguém, nós que idolatramos alguém, vamos ver falha dessas pessoas. E normalmente os atos daquele indivíduo nós nem sequer vimos como mau, mesmo até quando é mau, só vimos coisas boas. O que é grave. Aí as pessoas procurarem repetir. Por isso é que nós diariamente fizemos esse papel, chamamos a razão às pessoas. Independentemente de gostarmos do músico, ou do artista, do famoso ou da celebridade, sempre que sentirmos que há um comportamento errado, chamar à discussão esse fenômeno, essa questão é importante. Por quê? Porque permite-nos analisar aqui se a atuação do mesmo é boa ou errada, é positiva, mas mais do que nós termos a capacidade de olhar para questões e separar, as autoridades têm que estar aí, porque é verdade que os artistas têm direitos, têm liberdade, mas nenhum direito, nenhuma liberdade transcende as normas. E o Estado, aqui a figura do Estado, tem a obrigação, a responsabilidade de velar pelo contexto social, sempre que sentir que um dado comportamento está a afetar aperiga a sociedade, ofere com aquilo que é os nossos princípios, ele deve chamar a atenção. O que não acontece. Havia um órgão que nem era legítimo, que olhava para essas questões. Era errado, mas algumas vezes até chamava a apelação dessas pessoas. E isso é muito comum. Em Angola isso já está a virar comum. Bom, na verdade, existe o Ministério da Cultura, acreditamos nós, e tem, aliás, a União Nacional dos Artistas e Compositores, que têm feito um trabalho para esse tipo de ações, e há artistas que podem até correr o risco de perder a sua carteira enquanto artista inscrito pela União Nacional dos Artistas e Compositores. Ainda assim, somos humanos, cometemos erros e em algum momento podemos sempre exceder. Bom, na verdade, o que eu quero pedir de si, enquanto jovem, e que olha de forma atenta a estas situações, como é que a juventude deve encarar? É o artista que eu amo, é o músico que eu gosto de acompanhar, gosto do que ele diz, gosto do que ele fala, mas eu sou uma pessoa. E outra coisa, a chamada de atenção ou a influência que esse artista pode estar a dirigir para mim enquanto pessoa merece algum filtro. Como é que nós devemos nos posicionar? Como é que podemos não nos deixar levar pelos ventos negativos? A melhor forma de começarmos a evitar essa influência é afastar o fanatismo. Nós temos que gostar das práticas das pessoas, dos feitos dos indivíduos, dos artistas, mas não podemos deixar que este gosto nos leve à cegueira. Porque a cegueira é o grande mal do fanatismo, desta situação de seguir ou de gostar de alguém. O que devemos fazer é, independentemente de gostarmos de alguém, de uma figura, devemos gostar do trabalho das pessoas. Exato. E não gostar das pessoas. Porque quando gostamos das pessoas, temos tendência de não conseguir chamá-la à razão quando assim muito menos a associar o seu bom trabalho. Então, aqui é chamar as pessoas que devem olhar e devem apoiar aquilo que são os bons feitos. Tudo aquilo que é errado, primeiro, não apoiar. E isso um dia vai acontecer quando o consumidor angolano, quando nós, a população, aquele que consome o trabalho deles, saberem o seu real valor. No dia que o cidadão angolano saber o seu real valor e passar a exigir mais dos nossos profissionais desta área, estes vão ser obrigados a inverter para os bons comportamentos. Porque imaginemos que um determinado músico, nas suas abordagens, faz
faz abordagens impróprias. E nós deixamos de ir no seu show, ou não compramos o seu disco, ou ainda mais, fizemos aquele tipo de debates, conversas, a reprovar essa postura, por ele depender de nós, porque eles todos dependem de nós, porque o valor de toda a arte, de toda a profissão, está em nós, está em quem consome. Nós é que tornamos-los famosos. No dia em que nós deixamos, e a população é que devia ter o papel de influenciador. O papel do influenciador não devia ser de um determinado indivíduo, devia ser da população, do consumidor. Quando nós tivemos esse poder de influenciar naquilo que é a fama do artista, eles vão poder fazer bem o seu papel. Só que aqui ainda estamos com um problema de quem regula quem. Então, pedir aqui, sobretudo os jovens, quando tiverem que olhar para uma determinada prática ou tiver que envergar para um determinado caminho, há que analisar se esta contribui positivamente para aquilo que é a nossa sociedade. Porque Angola tem muitos problemas. Nós já temos problemas aqui de contexto, temos outros problemas. Então, se nós temos que influenciar, então tem que ser influenciar positivamente, para não conseguirmos ultrapassar as dificuldades. Só assim, até porque a juventude angolana hoje em dia está mais interessada também na busca do saber, em procurar encontrar mecanismos para o autossustento. Por isso é que falamos tanto de empreendedorismo, não é? Mas não devemos deixar-nos levar por ondas negativas. Existem artistas famosos angolanos e não só, que têm também uma influência bastante positiva e que volta e meia vêm chamar a razão dos jovens a praticarem bons atos. Temos aqui famosos artistas que até porque assim, quem faz o bem raramente até dá a cara. Existe muita coisa boa, muitos acontecimentos bons em Angola, perpetuado por famosos, por figuras, ligado ao mundo artístico, ao mundo desportivo, até ligado ao mundo político. E esses por si só preferem não dar a cara. Esses, sim, nota-se aqui há evidências claras que eles estão preocupados com o bem-estar dos angolanos e de Angola. Mas não lhe interessa nada ganhar loiros ou ganhar fama com isso. A ele a preocupação maior fazer o bem. É o bem. Então, temos muitos músicos nesse sentido. Alguns, até nas suas letras, nas suas canções, apelam à solidariedade, apelam à união. Isto é que hoje por hoje precisamos. É pena que nós, como consumidor, invertemos. Nós gostamos ou apoiamos mais aquilo que menos nos agrega valor. Nas festas. O que mais toca nas festas são as músicas que menos valor agregam à sociedade. Eu tenho estado aqui a dizer, Paulo, eu tenho dito em todos os fóruns que me são possíveis dar a minha opinião. Infelizmente, se formos a uma festa hoje, a música que toca e que ofende, maltrata, distrata e dá todos os nomes pejorativos à mulher, é a música que as nossas irmãs, nossas filhas, nossas parceiras preferem entrar na roda para dançar. O que é preocupante. Se nós queremos combater os males, temos que começar a combater por esta base. Tem muito a ver com a questão da publicidade. Hoje os videoclipes, se olharmos muito no videoclipe, existe aí a questão de promiscuidade, a questão da imagem da mulher, as próprias publicidades de bebida expõem mais a nudez. E isso era uma coisa que devíamos começar a rever, cada vez pensar mais para evitar danos maiores para as próximas gerações. Porque a nossa maior preocupação é hoje acautelamos os problemas que têm agravando para evitar que as próximas gerações levam com esses problemas que nós próprios estamos a criar. Pois, e vivam cenários piores. Então, fica aqui o apelo, e ainda bem que estão a decorrer os 16 dias de ativismo para o combate à violência baseada no género, e infelizmente nós temos notado que várias ações promovidas por pessoas que têm algum nome, alguma influência, prejudicam grandemente a imagem da mulher e às vezes até incentivam a própria violência, quer verbal, psicológica e física. Então vamos lutar para acabar com estes males e nesta altura junte-se
a esta atividade, estas atividades que vão acontecer até 10 de dezembro, a campanha de ativismo para o combate contra a violência doméstica ou violência baseada no género. Vamos proteger e valorizar a mulher no geral, e fica aqui o apelo então. Paulo Nascimento, obrigado pela presença, estaremos de volta no próximo sábado, se Deus permitir. Obrigado, Afonso. Obrigado, caro telespectador. Fica aqui o essencial contato, com a promessa de estarmos juntos na segunda-feira com mais um programa Primeira Página. Bom fim de semana para si. Meu nome é Afonso Paulo Casagrande. Estaremos sempre de olho na notícia, fazendo a informação circular a toda hora aqui no seu canal. Bom dia!